Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32 F103 C8 T6 e o assunto será interrupção temporizada. Nós vamos fazer interrupção, uma chamada de interrupção, usando um timer, ok? Vamos ver o conteúdo dessa videoaula. Bem, na aplicação que eu já tenho pronto, sempre deixo montado aplicação pronto para mostrar mais rapidamente para vocês, para não perder muito tempo, eu vou usar o TIM2, eu vou chamar uma interrupção usando o temporizador 2, do nosso microcontrolador, da Bluepill, ok? E só lembrando, que esse microcontrolador, eu tenho dois barramentos que atendem periféricos, o APB1 e o APB2. Então, eu tenho poucos timers nesse nosso microcontrolador, mas o TIM1 fica no APB2 e o TIM2, 3 e 4, se não me engano são esses, fica no outro barramento, no outro bus, que é o APB1, conforme está marcado aqui. Vamos só relembrar isso olhando no datasheet do nosso microcontrolador. No nosso microcontrolador, só relembrando aqui, nós temos o TIM1, exatamente que fica no APB2, olha lá, o barramento que atende ele. Nós temos o TIM2, TIM3 e TIM4, ok? Então esses são os timers. Então esses outros ficam aqui no APB1. Então como nós vamos usar o TIM2, eu vou acertar o clock aqui do barramento APB1, ok? Só relembrando esse ponto aqui com vocês, ok? Então vamos voltar aqui de novo aqui no conteúdo. Então aqui eu tenho um diagrama funcional basicamente da aplicação que nós estamos fazendo. A aplicação que nós vamos rodar aqui é simples. Eu vou continuar ainda com pisca LED, mas esse pisca LED, o pisca LED que nós fizemos anteriormente, a gente usava aí uma função da própria biblioteca Hall, que ela já tem um atraso, um delay. Então a gente colocava lá 1000 milissegundos, ou 1500, isso dava um segundo, ou 1,5, 1,5 segundo e tal. Chamava o pisca dessa forma. Agora nós vamos fazer um pisca usando interrupção, usando o timer 2. Então é um pisca. Eu vou fazer um exemplo aqui de piscando a cada 500 milissegundos, meio segundo, ok? Então eu vou explicar para vocês aqui nesse diagrama funcional. Nós vamos usar o TIM2, ok? Então todo timer funciona da seguinte forma. Nós vamos configurar lá a frequência do clock do APB1. Então eu vou setar, vocês vão ver na aplicação, eu vou setar para 9 MB. Então eu vou setar internamente a frequência que vai rodar o microcontrolador e essa frequência em 9 MB, a frequência desse timer, dos timers aqui do APB1 vai ficar em 9 MB. Então a parte funcional, a parte funcional dos temporizadores é o seguinte: você tem um pré-scaler, você tem um registro pré-scaler que você pode, como se fosse um divisor, pegar esse sinal aqui, essa frequência aqui do próprio clock aqui do timer do APB1, e você pode criar aqui uma outra frequência de saída que vai ser a frequência exatamente de trabalho do clock aqui, ok? Do timer 2. Então eu vou estar dividindo por 9.000, então eu tenho 9 MB, 9 milhões dividido por 9.000, vai ficar 1000, vai ficar 1 kHz, ok? 1 kHz. E o timer funciona da seguinte forma: ele é um contador de clock, Eu acertei aqui a frequência dele, a frequência que vai entrar nesse contador de clock. Então, se eu tenho aqui, são números fáceis aqui para a gente saber a questão do tempo, Eu tenho frequência, o tempo é o inverso. Então, aqui, 1 kHz é 1 vezes 10 a terceira. Se eu fizer o inverso disso, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Menos 3 é milissegundo. Então, a cada 1 milissegundo eu tenho um clock. Então, esse, internamente no timer 2, é um contador de clock. E você seta ele, Se eu não setasse ele vai contar até 65.000, ele vai estourar em 65.532, mais ou menos, Que é 16 bits aí, 2 elevado a 16. Mas eu acertei aqui, eu configurei o ARR, Que ele é um novo valor de estouro, Então, ele vai contar 500 clocks e vai estourar, E vai fazer um estouro, quer dizer, vai zerar de novo e começar a contar de novo. Então, se eu tenho um clock a cada 1 milissegundo e eu vou contar 500, então eu vou estourar a cada 500 milissegundos, que é meio segundo. Então,
exatamente, aí eu também vou configurar esse timer para ele trabalhar com, eu vou ativar a interrupção. E como que ele gatilha a interrupção? Então olha aqui, ó, até destaquei aqui. Ele chama uma função específica aqui, né, a cada estouro do timer 2 aqui. Então eu vou estourar o timer 2 a cada 500 milissegundos. Então a cada 500 milissegundos o programa vai chamar aqui, ó, o microcontrolador vai chamar, através da interrupção, vai chamar essa rotina aqui, né? Essa rotina já da biblioteca Hall, né? Que ela, a cada 500 minutos ela vai rodar essa rotina. E dentro dela eu só vou fazer colocar uma lógica para trocar o LED, lá o LED do PC13, do próprio BluePill, para ficar mais fácil a parte visual, né? Então é simplesmente, é bem curto, é bem enxuto essa aplicação. Eu estouro esse contador TIM2 a cada 500 milissegundos e ele está programado para chamar uma interrupção a cada estouro. Então ele chama exatamente essa rotina, nós vamos ver isso na aplicação, ok? Deixa eu mostrar para vocês um pouco da aplicação ali, né? Eu tenho a câmera aqui, eu estou rodando, já baixei a aplicação só para vocês verem, né? Então, aqui eu vou ter o meu analisador, lógico, a gente vai medir o clock certinho, mas olha lá, eu tenho lá piscando a cada 500 milissegundos, né? Aqui é o GND e aqui é o meu PC13, é o mesmo que está piscando, né? É o mesmo terminal aqui, é o mesmo pino ligado a esse LED. Eu estou medindo aqui no analisador, né? No analisador de lógico, então a gente vai ver, nós vamos ver esse clock aqui de 500 milissegundos. Então a aplicaçãozinha simples já até descarreguei aqui, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, vamos lá na aplicação em si, né? Vamos lá aqui na aplicação. Então, a aplicação, eu chamei ela aqui do TIM3, né? Eu venho aqui na parte gráfica, no MX, e vou mostrar para vocês o que eu configurei, né? Como que eu configurei essa aplicação. Então, a primeira parte. Então, a GPIO aqui, primeiro, na GPIO, eu configurei aqui o PC13, né? Ok? Chamei o LED, coloquei a GPIO do PC13, onde está ligado o LED. Se você pegar lá no esquemático da BluePill, a gente tem lá aquele LED no PC13, ok? E eu dei um rótulo para LED para ele, ok? Então é isso, só configurei isso como saída, esse LED, para a gente ver o LED piscando. Aqui na parte de sistema também está configurado, né? Tudo que está ticado em verde é porque foi configurado alguma coisa, não está desabilitado, está configurado. Então aqui eu só liberei aqui aquela nossa depuração, né? Se eu quiser depurar o programa, fazer um debug, usando o serial wire, ok? Beleza. Aqui a parte do clock, eu setei aqui, eu liberei o cristal da própria BluePill, né? O clock high externo, ok? Que é 8 MB, ok? Nós veremos ele por na árvore de clock, então eu liberei aqui, é isso, ok? Então, depois nós vamos olhar o timer também que eu liberei, obviamente, para trabalhar com o TIM2, nós vamos ver a configuração. Mas antes aqui, vamos só dar uma olhada na árvore de clock. Então, na árvore de clock, o que eu fiz? Né? Eu liberei o clock externo lá, né? Então eu vim aqui nesse MUX, nesse multiplexador, eu cliquei aqui para configurar para trabalhar com o clock externo. Ele é de 8 MB, tá aqui, ok? E eu setei aqui, coloquei 72 para usar a máxima frequência que a gente pode trabalhar aqui, o clock mesmo do microcontrolador. Coloquei 72 e aqui eu dividi aqui pelo máximo que pode dividir, né? Esse é o APB1, né? Onde vai estar o timer 2, né? O APB2 não interessa no caso aqui, né? Está configurado ali, mas não interessa para nós agora, porque a gente só vai usar o timer 2 que está no APB1. Então eu coloquei a máxima divisão aqui, 72 por 16. E vezes 2 aqui, ele deu 9 MB. Esse vai ser o clock, né? É até isso que eu coloquei lá no diagrama, 9 MB. Okay? Então, o nosso clock do APB1 pro timers é 9 MB. Então, voltando aqui, agora para a configuração do timer. Bom, para configurar o timer, eu vim aqui e liberei o clock, né? O clock aqui estava desabilitado, estava disable, eu vim aqui, coloquei internal clock. Então, para ativar o clock, para ele pegar o clock aqui do clock interno. Okay? E aqui é os ajustes dos meus registradores. Então, o Prescaler, né, aquele que eu dividi por 9.000, aqui a gente sabe que, como ele começa do zero, né, então eu sempre tenho que subtrair menos 1 aqui. Né, então, para eu trabalhar para dividir por 9.000, eu coloco 9.000 menos 1. Né?
Então ele vai dividir por 9.000 na verdade. Então eu pego lá 9 MB dividido por 9.000, eu tenho 1 kHz, que é conforme eu mostrei no diagrama. E aqui eu vou setar o meu contador de clock. Quantos clock ele vai contar? Ele vai contar 500, né? Que dá a mesma coisa. Vai de 0 a 499, né? Então ele está contando 500 clocks, aí ele estoura. Quando ele estoura, ele chama a interrupção. Como que eu também ativei a interrupção aqui no timer? Eu venho aqui, olha, tenho essa página, eu só apenas cliquei aqui, olha, timer 2, eu habilitei a Global Interrupt. Eu habilitei a interrupção global. Então isso habilita a chamar cada estouro do meu contador de clock, né? Que é o valor que está lá 500, né? E o clock meu a cada 1 milissegundo, então a cada 500 milissegundos ele vai chamar, ele vai dar um trigger, né? Ele vai disparar aquela rotina ligada à interrupção, conforme eu expliquei. Nós veremos isso no software. Aí eu salvei tudo, ele joga essa configuração do MX aqui. Todo que nós configuramos ele joga para o programa, né? Então a gente tem um resultado disso aqui, né? Vou mostrar para você. Então tudo isso veio do MX. Aí o que eu adicionei? O que nós precisamos adicionar? Como a gente está trabalhando com o timer usando interrupção, então eu preciso dar um start aqui também. Então eu venho aqui numa função HAL, né? Na biblioteca HAL, eu escolho HAL, team, base, start, interrupt, né? E aí eu coloco qual é o ponteiro, né? Qual é o meu timer lá que eu estou usando, o apontador do team 2, né? Ok? Meu ponteiro do timer 2, ok? Eu não coloco aqui, ó, no while, não tem programação nenhuma, eu só preciso criar agora aquela minha função, né? Aquela minha função que ele chama. Então, eu coloquei aqui para baixo, né? Que eu tenho outras funções que o próprio MX colocou, né? Das configurações. E mais para baixo aqui eu coloquei aquela, tá aqui, ó. Essa configuração, team hall, o período elapse callback. Então, é essa que a cada estouro lá do meu team 2, ok? Ela chama essa função. Então, essa função, ela chama, olha, qualquer timer, né, poderia disparar essa função. Então ele vai passar aqui o ponteiro. E aí eu só confirmo aqui, ó. Se o meu ponteiro é o team 2, né? Então é o timer que me interessa aqui. Claro, eu não configurei outros aqui, mas poderia ter configurado. E aí eu checo aqui. Eu só quero fazer, ó, ter alguma ação, né? Fazer alguma coisa aqui de comportamento, mudar comportamento com relação ao team 2. Então eu verifico aqui, né? Quando qualquer um que chame essa rotina ligada à interrupção, eu verifico se o ponteiro é o timer que eu quero, o team 2, e aí eu uso aquela biblioteca, a HAL, a função do GPIO, só para dar um toggle, eu vou trocar ali o estado do pino, né? Se estava 0 vai para 1, se depois for 1 vai para 0. Então a cada 500 milissegundos ele passa aqui, e ele faz, na verdade, a inversão então lá do... Então como que eu vou lembrar, né, essa biblioteca aqui, como que a gente pega esse nome? É uma biblioteca padrão, né? Então aqui nós temos aqui, ó, em drivers, como que a gente vai? Eu tenho aqui meus SRs, aqui minhas fontes. Então já pronto aqui na minha biblioteca HAL, né? Isso já vem tudo pronto. Eu tenho aqui, olha, todas as funções da minha biblioteca HAL ligadas a timers. Então se você ver esse, ó, team period, né? Então vem aqui, ó, olha, team period elapse, era essa aqui. Você dá duplo clique, ele vai abrir, né? Ó, ele abriu ela aqui, olha. Eu só vejo o que eu fiz. Você copia aqui, dá um Ctrl C, né? Fecha aqui de novo, vai lá no programa, onde você quer colocar, onde eu coloquei ali, você cola, né? E você personaliza, faz a programação que você quer aqui. Mas ela já está meio pronta já, ok? É assim que a gente faz. Então, é assim que eu fiz. Então, voltando aqui só para no comportamento, daí eu, claro, obviamente, eu só apenas compilei, não teve erros, e depois descarreguei isso lá conforme a gente já sabe que faz, né? Então, o que eu faço aqui, ó, tô com o programa pronto aqui, eu venho, compilo, né? Ele vai compilar aqui, vai dar que não tem erro, tá tudo ok. Eu venho aqui e vou rodar, né? Se você olhar lá o LED da aplicação, lá, o LED do ST-Link tá piscando, tá descarregando lá o programa. E é isso, e tá rodando, né? Tá rodando a aplicação. Então, ela tá descarregando, né? Dá uma olhada lá. Olha lá. Ela começou agora, tá vendo? A gente pegou o finalzinho. Agora tá liberado. Agora vamos medir realmente
a precisão dessa interrupção, ok? Então venho aqui agora no meu eu tenho aqui minha aplicação aqui para medir mostrar para vocês aqui o meu analisador, né? No analisador tá aqui, isso, já tá. Então, tá ligado, né? Eu tenho como vocês viram ali, eu tenho um analisador, já tá ligado lá. Então, só fazer uma leitura aqui, ó. Eu já tá configurado. Eu configurei para fazer uma aquisição de clock aqui em 3 segundos. Então, a cada meio segundo ele vai ter transição lá. Então, mais que o suficiente de ver alguns clocks. Aí só vir aqui dar o start, né? Olha lá, ele tá fazendo a aquisição durante 3 segundos. Ok, fez. Qual o valor do clock, né? Ó, a cada 500 milissegundos ele faz lá, porque a cada 500 milissegundos ele chama a interrupção faz um toggle, ela inverte o status do PC13, do pino lá, ok? Então nisso eu tenho um pisca, né, obviamente. Então assim, pessoal, o que é importante nessa aplicação? Né? Quando você usa timer, você tem precisão, né? E outra, por mais que você esteja rodando uma aplicação, né, uma aplicação mais complicada, mais complexa, a interrupção ela vai garantir que durante a cada 500 milissegundos, que nem nesse exemplo, ele roda o que tem dentro, né, dessa rotina, dessa minha função de interrupção. Então isso ele para de fazer, né, claro, com uma velocidade muito rápida, né, de processamento, mas ele para de fazer o processamento principal do que ele está fazendo, ele roda essa interrupção e volta de novo a rodar, né? E a rodar de novo a aplicação que estaria rodando ali no meu loop while, né? Ok? Então isso você tem uma precisão, você tem a certeza que vai rodar no tempo exato, ok? Então dá para usar uma gama grande aí de aplicações quando você precisa de precisão, você precisa usar interrupções, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.